Bem-vindo a mais uma aula de Teologia Sistemática do Instituto Pedra Viva. Nessa aula, iremos falar sobre a eclesiologia. O que é a eclesiologia? A eclesiologia é a doutrina da Igreja. A Reforma trouxe de volta certos aspectos de importância do Evangelho, como a doutrina da justificação pela fé e, entre outras, a doutrina da Igreja, a qual Paulo declara em Efésios 3, de 3 a 12, que era um ministério oculto em Deus. O apóstolo declara que o seu conhecimento da natureza da Igreja veio por revelação da parte de Deus, portanto, ele não inventou o ensinamento a respeito da Igreja. Deus está formando uma nova entidade, que é a Igreja. O que ocorreu após a formação do povo especial, que é a nação de Israel, que se manifestou rebelde às leis de Deus. E, quando o tempo chegou, Deus deixou de lado essa nação favorecida e iniciou essa nova entidade, que é a Igreja. A Igreja não existia nos séculos do Velho Testamento. Paulo declara que a Igreja era um ministério oculto em Deus durante os séculos anteriores. Atualmente, a raça humana se divide em três grupos: os gentios, que não eram judeus e não eram crentes; os judeus, que eram israelitas; e a Igreja, que é o povo que crê em Deus e em Jesus Cristo. Vamos agora distinguir Israel da Igreja. A relação com Abraão. Israel é descendente por meio de Isaque e Jacó, enquanto Abraão é declarado o pai dos que creem hoje. Contudo, essa relação é espiritual e não física, como no caso de Israel. Vamos ver agora algumas coisas que distinguem Israel, não somente da Igreja, como de qualquer outro grupo. Israelitas, designação que vem de Jacó. Em lugar algum, a Igreja é chamada de Israel, ou os crentes de israelitas. Concertos. Deus assegura a Israel uma terra, uma família real e uma existência para sempre, enquanto não promete à Igreja nenhum espaço dessa terra, pois sua cidadania está no céu. A lei. A Bíblia afirma claramente que a lei de Moisés nunca fora dada para qualquer outro grupo a não ser Israel. Vamos agora falar da formação da Igreja. A Bíblia nos ensina claramente que o Espírito Santo exerce um ministério hoje que não exerceu durante o Velho Testamento. O batismo com o Espírito Santo aconteceu no dia de Pentecoste, e consideramos que naquele dia o Espírito Santo iniciou o exercício de todos os seus ministérios essenciais. O batismo pode ter dois sentidos. O primeiro significa imergir, submergir, e o segundo é uma identificação com algo que exerce uma influência modificadora naquilo que está sendo batizado. Vamos falar um pouco sobre a doutrina da Igreja. Nós podemos separar em duas partes. A palavra igreja significa chamados para fora, que no Novo Testamento tem dois sentidos: os que foram chamados para fora, dentre as nações, para constituírem a igreja sendo um organismo, e os que são chamados dentre uma determinada comunidade, a fim de obedecer aos princípios e preceitos de Cristo no Novo Testamento, na qualidade de grupo de cristãos, sendo nesse a Igreja uma organização. A realidade da Igreja. Ela pode ser apresentada em tipos e símbolos, que no caso o corpo com seus membros, a esposa em relação a seu esposo e o templo com seu alicerce e suas pedras. Nas declarações proféticas, que é a promessa da Igreja e a instrução prévia para a Igreja, e em descrição positiva. As suas ordenanças. A palavra ordenança se deriva de dois vocabulários latinos, que em seu sentido final significa aquilo que foi ordenado ou mandado.
Esse termo tem sido usado para descrever as duas instituições, o batismo e a ceia do Senhor, que Cristo deixou às igrejas para observarem. A verdadeira compreensão das ordenanças abrange uma tríplice significação. São verdades cristãs simbolizadas, são memórias de Cristo observadas em obediência a Ele, expressões de amor e devoção. São ritos cristãos que designam como discípulos de Cristo aqueles que as observam convenientemente. O batismo e a ceia do Senhor são obrigatórios na dispensação da Igreja, pois foram ordenados por Cristo e ambos eram praticados pela Igreja primitiva. Qual a missão da Igreja? É constituir um lugar de habitação para Deus, dar testemunho da verdade, tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus, dar eterna glória a Deus, edificar seus membros, discipular seus membros e evangelizar o mundo. A missão da Igreja é glorificar a Deus conquistando almas para Cristo, edificando-as em Cristo e enviando-as por Cristo. Na apostila de vocês tem mais assuntos sobre esse conteúdo. Bons estudos!